Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio Henrique Chiarotti. Nessa aula de hoje eu vou mostrar como criar databases, banco de dados, no modo script e no modo designer no SQL Server. Vou abrir meu SQL Server Express 2012. Nessa primeira janela que aparece, ele pergunta qual tipo de banco de dados, server type. Type é tipo, server é servidor. Eu sempre falo, traduz a palavra para vocês entenderem o que vocês estão fazendo na ferramenta. Então, Database Engine, a máquina de banco de dados. Então, vamos deixar essa opção. A segunda opção é o nome do servidor. Então, normalmente aqui você coloca o IP, quando você está numa empresa, o IP do endereço onde está instalado o SQL Server. Aqui na minha máquina, como eu instalei local, eu posso deixar o nome que está aqui mesmo. Eu posso colocar, por exemplo, localhost também. É uma opção que funciona. Localhost fala que significa que o servidor está local. Ou também eu posso colocar ponto barra e o nome da instância. Por exemplo, aqui SQL Express. Se você não mudou o nome quando você instalou a versão do seu SQL Server, qualquer um desses três funciona. Então, server name é o local onde o servidor está instalado, o caminho para ele chegar no servidor SQL Server. Autenticação. Tipo de autenticação você quer? Eu quero Windows Authentication. Essa aqui é autenticação utilizada com o usuário que está logado no Windows. Por exemplo, eu estou logado como Drauzio, eu vou usar o Drauzio. Estou logado como Flávio, vou usar a Flávia. Então essa aqui usa o usuário que você está no Windows. Se você instalou com esse usuário, sempre esse usuário tem permissão para acessar o banco. Se você não quer usar o usuário do Windows, você quer usar outro usuário configurado no SQL Server, então você vem nessa segunda opção, SQL Server Authentication, e aí você tem que informar aqui o usuário e a senha. Porém, para você fazer isso, você tem que configurar esses usuários no SQL Server, ou na hora da instalação, ou depois que você já instalou, você entrar lá no SQL Server e configurar. No meu caso, eu vou deixar o Windows Authentication no Connect, para conectar no banco. Bom, o que eu quero criar? Eu quero criar uma base de dados. O que significa base de dados? Como é que eu traduzo essa palavra para inglês? Base é base, dados é data. Então, dessas opções que eu tenho aqui, qual é a opção que eu vou utilizar? Databases. Então, vou na primeira opção. Então, aqui na minha aula eu já tenho dois testes, tenho duas bases de dados, tá vendo? Esse é o símbolo da base de dados, esse ícone amarelinho. Então, vou criar a minha terceira base de dados. Como é que eu faço? Vou criar primeiro no modo script, para de repente você está sem ferramenta, você precisa numa outra ferramenta criar, e em seguida eu apago e crio no modo design, para vocês verem como é que funciona. Então, se fosse criar no modo script, como é que eu faço? Eu tenho que abrir aqui uma janela para escrever o script. Então, para eu abrir essa janela, eu clico aqui no servidor que eu estou conectado, na primeira linha, e vou em nova consulta. New é nova, carry é consulta. Ele vai abrir aqui uma nova consulta, e o que eu escrevi aqui, ele vai executar no servidor SQL Server. Então vou dar um zoom, aqui embaixo tem um zoom, vou aumentar o zoom. Então como é que significa criar em inglês? Eu quero criar, em inglês é create. Como é que é base de dados em inglês? Database. E o nome que eu quero criar. Por exemplo, professor Drauzio. Só isso, pessoal. Eu quero criar uma base de dados chamada professor Drauzio, que é o nome que você quiser colocar para ela. Poderia ser, por exemplo, RP, poderia ser sistema de estoque, o que você quiser, que é o nome da base de dados. Normalmente tem que pôr um nome bem semelhante ao projeto que você está fazendo, né? Ao significado do projeto. Vamos executar. Então, para executar, eu aperto o botão Execute ou F5. Então, posso vir aqui para Execute ou F5. Olha lá, ele falou que criou com sucesso. Aqui embaixo tem a janela de resultados. Ó, resultados, R. Então, o Ctrl R ele exibe e esconde essa janela, tá vendo? Então, falou que executou com sucesso. Agora, tá vendo aqui, ó. Ela não está aqui ainda. Por quê? Porque essa ferramenta, o SQL Server Management Studio, quando você executa alguma coisa nele, ele vai até no banco que está lá no seu HD ou no lugar que você indicou e cria as coisas lá. Porém, ele não atualizou aqui ainda. Está criado lá no banco, mas não está aqui ainda. Então, como é que eu faço para atualizar? Eu quero dar um refresh, atualizar em inglês. Então, clico com o botão direito em Databases e eu escolho a opção Refresh. E lá, apareceu aqui a minha base de dados professor Drauzio. Simples, né, pessoal? Então, vou apagar ela aqui. Então, para criar via script, é só você criar. Você poderia colocar mais parâmetros de configurações.
Você pode setar algumas propriedades na criação, você já colocaria aqui. Então vou fechar, vou apagar essa base de dados aqui, para não deixar ela aqui que eu não vou usar ela. Então botão direito, delete. Vamos em delete para excluir ela. Clico com o botão direito em cima dela, em cima da base que eu quero excluir, e vou em delete. Sempre que você vai deletar alguma coisa no banco, se você tem certeza que você quer deletar, é legal você vir e marcar essa opção aqui, ó, Close Exit Connections. Às vezes tem alguém conectado, ou você mesmo agora há pouco estava mexendo nela, o seu usuário fica conectado nela. Então você marca essa opção, aí ele fecha todas as conexões. Se alguém estiver mexendo nessa tabela, nesse objeto, ele vai derrubar todo mundo e deixa excluir. E dá OK. Lá excluiu. Então agora não tem mais aquela base de dados. Vamos criar agora então a base de dados no modo design. O modo design é mais legal, ele é mais produtivo, você já pode configurar. Então se você tiver com Management Studio, eu aconselho sempre a criar no modo design. Então como é que cria? Vamos na opção Database. Como é que é nova base de dados? Então cliquei aqui em cima de Database com o botão direito. Nova é New Database Base de Dados. É bem simples, ó. A primeira pergunta que ele faz para nós, qual que é o nome da base de dados? Ó, database name, name é nome. Então vamos colocar aqui de novo, professor Drauzio. Ele vai criar a base de dados com esse nome. E o owner, o que significa owner em português? Proprietário. Então aqui quem que é o dono desse banco de dados? Como eu estou criando, o dono vai ser o Drauzio, o usuário dessa máquina. Mas eu gosto de vir colocar aqui o usuário SA. Então vamos clicar aqui nos 3 pontos para pesquisar. E aqui na janela que apareceu, colocar SA. SA quer dizer System Administrator, vai ser o administrador do sistema que vai ser o dono desse banco. Clica aqui em Check Names para ele checar se existe esse SA. Lá ele colocou os colchetes, dou um OK. E agora vocês vão ver que aqui ficou a base de dados do professor Drauzio e o proprietário é o SA, o dono é o SA. E aqui tem outras configurações, se você quiser verificar outras configurações aqui do lado, ó, tem opções, tem grupos, tá vendo? Mas no nosso caso, como a gente não precisa configurar nada, não vou mexer em nada, vou deixar só o nome e o proprietário. Vou dar um OK. Como eu criei no modo design, ele já foi lá no banco, criou lá e já voltou, deu refresh e já exibiu aqui para mim, tá vendo? Então nesse caso não precisa dar o refresh, ela está aqui criada a base de dados. E assim nós terminamos a criação da base de dados no SQL Server Express 2012.